Eu sou a professora Helena e dou aulas de língua portuguesa. Sou morena, tenho os cabelos cacheados, compridos, sou de estatura mediana e estou usando hoje uma blusa estampada e uma calça preta. Eu estou nos estúdios da Multirio para levar para você um pouquinho mais de conhecimento. E na aula de hoje, vamos ver o que teremos? Você aprenderá a inferir o sentido de uma palavra ou expressão no texto. Você sabe o que é inferir? Inferir é chegar a uma conclusão a partir da análise das pistas que nos são oferecidas. Inferir é entender o significado de uma palavra ou expressão no texto. O texto e o contexto. O contexto auxilia o leitor a entender o significado de uma palavra ou de uma expressão. Contexto. Entre as várias definições, pode-se dizer que é um conjunto de palavras, de frases que contribuem para a compreensão de um texto. Antes de nós começarmos com a análise do nosso texto, seria interessante nós conversarmos um pouquinho sobre o sentido figurado. O sentido figurado não se limita aos sentidos expressos no dicionário. Ele explora e amplia o significado das palavras. O sentido figurado pode ser depreendido pelo contexto, como nós vamos observar agora. Pisar em ovos. Essa imagem é um exemplo dessa expressão muito utilizada. No sentido literal, é alguém pisando em vários ovos. Observe esse pezinho aí. Mas já no sentido figurado, pode significar um estado de tensão permanente. É como se alguém não pudesse ser espontâneo. É como se a pessoa precisasse escolher bem as palavras e as atitudes para não criar nenhuma situação de conflito. Agora nós veremos alguns exemplos de provérbios. Eu quero que você pense bem durante a leitura para ver se você consegue captar o sentido figurado desses provérbios. Vamos a eles. Gato escaldado tem medo de água fria. Nós vamos analisar esse provérbio em dois sentidos, sentido literal e sentido figurado. O que é ser escaldado? Ser escaldado é ser queimado com líquido quente ou com vapor. É ser posto em água muito quente. E por que o gato escaldado tem medo de água fria? Porque a experiência que ele teve com água foi muito traumatizante. Então, para ele, qualquer água vai trazer algum prejuízo a ele. Isso nos auxilia na leitura do sentido figurado, que é evitar uma situação igual ou semelhante à outra que lhe causou algum dano no passado. Águas passadas não movem moinhos. Vamos fazer tanto a análise no sentido literal quanto no sentido figurado. No sentido literal, nós vamos aqui nos recordar que as águas é que movem os moinhos para que eles consigam moer os grãos. Aqui nós temos a imagem de um moinho para ficar um pouquinho mais claro para você esse sentido literal. E no sentido figurado, o que significa esse provérbio? Significa que situações vividas no passado não ajudam a resolver desafios do presente. Aquilo que aconteceu no passado
vai ficar lá no passado. Você conseguiu entender esse sentido literal? Significa que aquela água que já passou não vai mais mover o moinho. E se o moinho não é movido, ele não pode mais moer os grãos. Então, aquelas águas que já passaram não têm utilidade agora, no presente. Vamos então à interpretação do nosso último provérbio. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Qual é o sentido literal desse provérbio? Seria alguém colocar a pimenta, que é um alimento, nos olhos, o que é um grande perigo para a visão. Isso significa dizer que a pimenta vai arder no olho do outro e não no meu. Já no sentido figurado, esse provérbio significa que é fácil falar quando o problema é de outra pessoa. Isso quer dizer que a pimenta está ardendo lá no olho do outro. Para mim é refresco porque eu estou bem tranquila aqui na minha. Nossa aula está chegando ao fim. Vamos ao desafio de hoje? Agora é com você. Leia o texto. Quem semeia vento, colhe tempestade. Faça uma pesquisa e descubra o sentido desse provérbio popular. Nossa aula termina por aqui. Muito obrigada por você ter ficado comigo e até o próximo encontro. Tchau, tchau!